pensar em um futuro verdadeiramente sustentável? Que atitudes precisamos incorporar em nosso dia a dia para tornar esse futuro melhor? O programa Ceará 2050 de hoje vai falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o compromisso da plataforma Ceará 2050 no planejamento estratégico de desenvolvimento do Estado. Um projeto coordenado pela Universidade Federal do Ceará e formado por cada cearense, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Convidamos você a pensar o futuro para juntos construirmos o Ceará que queremos. Os desafios do desenvolvimento afetam simultaneamente pessoas de todo o mundo e evoluem cada vez mais rápido. A população mundial precisa encontrar o caminho para alcançar um modelo de sustentabilidade que atenda de forma equilibrada demandas econômicas, sociais e ambientais. E o programa de hoje traz o assunto para a pauta, debatendo sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o planejamento estratégico do Ceará 2050. Estão aqui conosco a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, Sueli Chacon, doutora em Desenvolvimento Sustentável, e o consultor Maíson Dias, coordenador nacional de comunicação do Movimento Nacional dos ODS. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050. Como podemos, então, começar fazendo um breve relato sobre o que é essa Agenda Mundial dos ODS, professora? Bom, a agenda ela não começa de hoje. A gente tem que imaginar isso como um processo, quando os especialistas começaram a perceber a necessidade de olhar melhor para o processo de desenvolvimento no mundo todo. A ONU, as organizações das Nações Unidas, encamparam essa ideia e já há algum tempo vem trabalhando essas agendas internacionais para o alcance do desenvolvimento sustentável. A gente pode dizer assim que houve um marco muito importante na chamada Rio 92, que foi a conferência da ONU que ocorreu aqui no Brasil, que lançou a Agenda 21, que foi a primeira agenda internacional para o alcance do desenvolvimento sustentável. Depois vieram os Objetivos do Milênio e, finalmente, em 2015, nós tivemos a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem ser alcançados até 2030. Portanto, essa agenda chamada Agenda 2030 vem disso, né? Nós temos 17 objetivos que precisam ser alcançados, com metas pré-estabelecidas para cada um desses objetivos, até 2030, de modo que o mundo melhore esse processo de desenvolvimento, tornando mais sustentável. É isso que eu ia dizer. Então, é uma meta para o mundo. Sim. Todos comprometidos. Os países se comprometem nessas grandes conferências da ONU sobre desenvolvimento e definem ações localmente, tanto a nível do país como um todo, como dos estados e municípios, com base nessa agenda que é internacional. Então, o mundo todo está trabalhando nesses objetivos de desenvolvimento sustentável. Professor, como estamos, então, diante dessa agenda, diante desse compromisso? Bom, hoje podemos dizer que o Brasil ele tem uma grande relevância com relação à implementação dos objetivos, porque, complementando a professora, a Agenda 2030 é uma agenda de continuidade, uma agenda que se encerrou, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram os ODMs, que perdurou entre 2000 a 2015. E aí viu-se uma lacuna, várias lacunas de alguns objetivos que não foram cumpridos na agenda anterior, que eram dos ODMs. Então, ampliou-se essa agenda para mais 17 objetivos. E hoje, o Brasil ele tem essa expectativa frente aos 193 países pactuados na ONU com relação aos ODS, justamente porque o Brasil, dentro da primeira agenda, ela conseguiu não só atingir os 7 objetivos dos outros, como superar algumas dessas metas. E 2 semanas atrás, na ONU, teve um encontro com vários representantes também, chefes de Estado, inclusive o Brasil participou, e muitos desses ganhos e lacunas foram analisados nesse encontro agora, 2 semanas atrás, em Nova York. E uma das grandes pautas era o senso de urgência com relação à extrema pobreza no Brasil, que vem crescendo ou de alguma forma está estagnada essa diminuição da pobreza aqui, e também o acesso à educação primária de crianças e também a questão do saneamento básico. Porém, existem alguns avanços também, e aí atendendo mais a sua pergunta, com relação à energia. Então, hoje, com esse relatório da ONU, comprova-se que entre 9 a cada 10
pessoas no mundo já têm acesso à energia. Então, isso também é um ganho frente aos objetivos aí com relação à questão da energia. E, claro, deve-se aí a questão das energias limpas e renováveis. Então, é um desafio que o Brasil, junto com os outros 192 países, vem para desafiar aí os ODS. Qual é o maior desafio hoje para dar continuidade, ou enfim, para conseguir acompanhar essa agenda mundial e conseguir a cada dia a meta, né? Chegar nessa meta? Eu considero, comparando com alguns desafios da ONU, porque nesse encontro de 2 semanas atrás em Nova York, se debateu, se discutiu esses principais desafios frente aos 193 países. E a gente traz a realidade aqui para o Ceará. É a disseminação e a sensibilização para o tema a longo prazo. Da mesma forma que a plataforma estratégica da Ceará 2050, que é uma plataforma colaborativa da sociedade para se pensar a longo prazo as estratégias para o desenvolvimento sustentável, os ODS implementados hoje nas organizações, sejam com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ou organizações do primeiro setor, é a sensibilização a longo prazo do assunto, da temática. Então, considero que os principais desafios hoje é a sensibilização para o tema dos ODS e a implementação das metas, que é a dificuldade que algumas organizações estão tendo hoje para se mensurar o tema dos ODS. A questão da pobreza é mesmo um grande desafio, como, né, você mesmo falou agora. Como combater? Já que o Brasil tem esse dado, né? Sim, esse dado alarmante, mas no mundo todo também ainda se encontram vários países na mesma situação. Sim, infelizmente isso é algo que vem aumentando. Você vai e volta. É um movimento que avança e em alguns momentos retrocede. Por isso essa preocupação tão forte, especialmente com a diminuição da pobreza no mundo todo. Mas para a gente conseguir levar adiante esse movimento de avanço, da diminuição da pobreza, de inclusão maior das pessoas, a gente precisa compreender todo esse processo de desenvolvimento e compreender que a gente só consegue melhorar se a gente planeja de fato as ações. Por isso que é tão importante pensar em agendas internacionais de longo prazo e agendas locais de longo prazo. Quando a gente fala da plataforma Ceará 2050, a gente vê nisso um grande avanço em torno das políticas públicas governamentais, no sentido de planejar a longo prazo, porque isso não é um costume. Normalmente você está sempre pensando no hoje, no amanhã. A gente tem que pensar naturalmente no presente, fazer as coisas acontecerem. Mas é preciso pensar no futuro, no que vai estar acontecendo para as pessoas no futuro. Em 2050, como vai estar o Ceará? E qual é o processo que a gente quer levar até lá? Como é que nós queremos implementar políticas públicas? E quando a gente fala de políticas públicas, não só o governo é responsável, mas qualquer pessoa que trabalha os problemas públicos está fazendo política pública. Por exemplo, o terceiro setor, as empresas, todos nós somos responsáveis por melhorar a qualidade de vida no nosso entorno, né? Então, quando a gente pensa em pobreza, é um desafio forte, porque, especialmente no Nordeste, especialmente no Ceará, porque mesmo com tantos anos de planejamento, de políticas públicas, de novas possibilidades, a gente ainda se debate com o tema pobreza, se debate com o tema exclusão. Se a gente pensa no território do estado do Ceará, a gente vê que é um território desigual, que tem uma grande concentração de riqueza no litoral, especialmente na região metropolitana de Fortaleza, e os sertões ainda não conseguem avançar. Então, nós temos muitos desafios em termos de território do Ceará, por exemplo, né? Se a gente não pensar no mundo todo, no Brasil, vamos pensar só no Ceará. A plataforma 2050, ela vem como uma grande inovação no sentido de pensar o futuro, pensar o presente e o futuro. O que nós precisamos fazer hoje, precisamos fazer amanhã, para que em 2050 nós realmente consigamos superar esse desafio que é da inclusão social e diminuição da pobreza. Essa agenda é até 2030, né? Quando a gente se fala, a meta seria 2030. É muito perto? Ou é interessante que tenham agendas, a gente falou 2050, será 2050 a longo prazo, mas se a gente falar em pequenas datas não, né? Não tão longe, e se chegar lá, não se chegar como as do milênio, aí você já abrange para outras metas. É interessante estar criando metas a cada agenda, digamos assim, para estar movimentando e tentando realmente atingir esses objetivos? O processo de planejamento ele tem que ser flexível e ele tem sempre que estar se ajustando.
Então, e criar metas é importante, porque se a gente não tem nem metas, nem definições de prazos, a gente fica muito solto nesse processo, né? Então, criar metas, criar prazos é sempre um fato importante dentro do processo de planejamento. Então, 2030 é um prazo que já está bem ali, 2050 se a gente pensar também, mas nós temos então essas metas, nós temos essas datas e é importante trabalhar com isso. É um desafio, na verdade, porque nós não estamos acostumados a trabalhar nem com daqui a um ano. O planejamento, ele necessita dessas metas e necessita desses prazos. E quando a gente pensa em planejamento macro, que envolve um estado, um país, um mundo, se a gente não tiver essas metas, mais difícil ainda. Se a gente chega lá em 2030 e ainda não conseguimos atender todos, não há problema. A gente ajusta e faz de novo, como foi feito já. Mas o importante é a gente ter esse compromisso com essas metas e com esse prazo. Isso é importante, é um processo. Né? Eu complemento que, assim, existem várias metodologias hoje de se implementar os ODS. E uma delas são as estratégias de localização. Essas estratégias de localização fazem exclusivamente para os governos estaduais e municipal. Fazem com que os governos eles implementem de forma assertiva e planejada as metas. E lembrando que essas metas, institucionalmente, elas devem ser planejadas para justamente cumprir as 169 metas dos 17 ODS. Então, lembrando que até 2030, nós temos aí 169 metas globais para serem atingidas. E complemento com relação à questão da pobreza, eu tive agora uma experiência muito boa. Eu estava no Vale de Jequitinhonha a trabalho para implementar os ODS junto às organizações do terceiro setor do Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais. Lembrando que o Vale de Jequitinhonha é uma área com um dos menores IDHs do Brasil, que fica no norte de Minas Gerais. E 2 semanas atrás estava lá desenvolvendo políticas para organizações do terceiro setor localmente e exclusivamente para o ODS 2, para trabalhar a questão da fome. Então, como se fazer isso? Através de mobilização social. Da mesma forma que a Agenda 2030 ela foi ouvida por mais de 7 milhões de pessoas em todo o planeta. Então, da mesma forma que o Ceará 2050 é uma plataforma colaborativa, então foram ouvidas pessoas de diversos segmentos e, por que não, dentro do terceiro setor também, através da mobilização social, saber da população local, inclusive no Vale de Jequitinhonha, como um dos menores IDHs do Brasil, trabalhar a fome. Então, hoje a gente vê várias mobilizações, não só do terceiro setor, como também do primeiro setor e da iniciativa privada. Então, o planejamento que a professora falou, hoje as empresas elas estão colocando dentro do seu planejamento estratégico metas de cumprimento dos ODS através de uma causa social. As empresas, quando têm uma causa, elas definem a priorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável através da causa. E isso a gente está vendo de forma a pequeno e curto prazo e médio prazo, esse envolvimento e engajamento em prol dos ODS aqui no Ceará também. E essa prática tem sido realmente assim, mais comum quando se fala assim, em empresas, nesse engajamento? Está, porém a gente tem que considerar uma pesquisa, e é legal falar aqui também para todos vocês que estão nos ouvindo. Existe uma governança, ou pelo menos existia uma governança até 3 semanas atrás, institucionalizada através de vários representantes da sociedade civil. Então, iniciativa privada, órgãos públicos e representantes do terceiro setor e instituições de ensino, para justamente trabalhar a gestão dos ODS aqui no Brasil. Essa governança ela foi extinta justamente porque o prazo do edital, que eram de 3 anos atrás, foi encerrado 3 semanas atrás e até agora o governo federal não se disponibilizou em renovar esse edital. Lembrando que hoje o Brasil está sem a governança dos ODS, que isso prejudica as estratégias de localização que eu falei há pouco tempo, e essa governança ela vem estudando muito como implementar através dessa estratégia de localização e municipalizar os ODS para o Brasil todo. Eles desenvolveram uma pesquisa que 49% da população brasileira não conhece os ODS. Isso para nós, profissionais especialistas da área, é um grande desafio, porque como é que a gente vai implementar os ODS se estatisticamente 49% da população do Brasil não conhece os ODS. Então esse está sendo um dos grandes desafios nossos. Porém, eu vejo, em contrapartida, as empresas, as instituições de ensino, o terceiro setor bem engajadas com o tema. Como seria esse trabalho de chegar mesmo, de informar ou de separar, talvez municipalizar por etapas ou chegar para apresentar, né, essas ODS e, enfim, para que a população passe a ter conhecimento e passe a trabalhar junto
a isso? Eu acho que cada instituição, cada segmento da sociedade que hoje já trabalha com os ODS, ele assume um compromisso de levar adiante a popularização, digamos assim, dessas ideias. Na verdade, isso é um processo que vem desde a Agenda 21. Vários municípios implementaram, na época, a Agenda 21, por iniciativa do poder público. E hoje a gente percebe que é muito importante que, por exemplo, a universidade, as escolas, as empresas, o terceiro setor, diferentes segmentos da sociedade assumam esse compromisso. Ele não pode ser simplesmente um compromisso governamental. Ele precisa ser um compromisso da sociedade, de todos os seus segmentos. E aí cada segmento precisa encontrar estratégias de levar adiante a popularização dessas ideias. Fazer a população perceber a importância de cuidar do futuro, de cuidar do meio ambiente, de cuidar das pessoas, de cuidar das instituições. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de diferentes dimensões. Às vezes as pessoas acham que a gente só está falando do meio ambiente. Isso. E é só uma dimensão do processo, né? Tem toda a dimensão social, tem a dimensão econômica, inclusive, geração de renda faz parte do processo de desenvolvimento sustentável, né? Essas pessoas não têm renda, como é que elas podem pensar em cuidar do meio ambiente? Isso é importante a gente levar em consideração um todo, né? Todo o processo, todas as dimensões. E uma dimensão muito importante é a dimensão institucional e política. Significa que as instituições elas precisam ser fortalecidas, as instituições sociais precisam ser fortalecidas. E é nesse processo que a gente consegue popularizar a ideia da sustentabilidade e, naturalmente, dos ODS. Então, uma plataforma, por exemplo, como o Ceará 2050, que se propõe ser uma plataforma que envolve toda a sociedade, ela pode levar no seu bojo, nos seus projetos, essa estratégia de popularização da sustentabilidade. Então, a gente tem várias possibilidades de popularização. Não é um processo simples, porque você precisa desconstruir, muitas vezes, mitos que estão relacionados com a preservação do meio ambiente, sim, com o cuidado das pessoas, com os direitos humanos. Você precisa esclarecer a população. Acima de tudo, eu acho que a gente precisa levar adiante um processo de educação para a sustentabilidade, que é mais do que educação ambiental. Educação que faz com que as pessoas percebam a importância de cuidar do futuro. E cuidar do futuro significa cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar da geração de renda e cuidar das suas instituições, que vão lhe proteger no futuro, independente de qualquer processo que ocorra no presente. Isso. Hoje, a sustentabilidade, não, desculpa, o desenvolvimento não acontece sem a sustentabilidade. Né? Isso, acho que as pessoas, acho que a gente tem que entender isso. Isso é importante. Porque a sustentabilidade vai além de um certo ponto, de uma coisa ou outra, faz parte de todo um processo. É um todo e tem que ser ao mesmo tempo. Não dá para cuidar só do meio ambiente, ou só da economia, ou só do social. Tem que ser tudo ao mesmo tempo e fortalecer as instituições para que isso aconteça. Né? Complemento, porque quando a gente implementa os ODS nas organizações, de forma metodológica, a gente segue um dos princípios, que é a transversalidade. Hoje, para se trabalhar a transversalidade nas organizações, é preciso transitar o tema da sustentabilidade em todas as esferas. Então, seja na área de recursos humanos, seja na área de marketing, seja na área de logística, na área administrativa e financeira. Então, isso de alguma forma contribui para que esse tema ele seja conhecido e penetrado em todas as áreas. O que eu queria complementar com relação à popularização dos ODS, né? Eu considero muito hoje uma estratégia muito legal, que inclusive a própria plataforma Ceará 2050 vem desenvolvendo, fazendo o benchmarking. Benchmarking é a análise das melhores práticas do mercado através também de estudos cenários. Então, existe hoje no Brasil 4 grandes premiações que, de alguma forma, para o Brasil, vem municipalizar essas ideias que a professora falou. Então, existem 4 iniciativas hoje que trabalham premiações para reconhecer as iniciativas dos ODS em todas as esferas, tanto na iniciativa privada, pública, do terceiro setor e instituições de ensino. Então, nós temos hoje a plataforma do próprio prêmio ODS Brasil, que é dessa governança que eu falei há pouco tempo. Foi a primeira iniciativa para se reconhecer as iniciativas dos ODS aqui no Brasil, do Instituto Acatu, do Pacto Global e do próprio SESI. Então, hoje, institucionalmente, nós temos 4 grandes iniciativas para se reconhecer e, ao mesmo tempo, divulgar os ODS no Brasil. Ok, a gente vai fazer, então, a nossa primeira pausa e daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.